Toda quinta-feira a gente tem esse encontro marcado por aqui, o nosso quadro Defesa Animal, Direitos e Bem-Estar. Carla Farrima, advogada, que conduz aqui as nossas conversas todas as quintas. Seja bem-vinda mais uma vez, Carla. Tudo certo? Como passou a semana? Bom dia Camila, bom dia Pedro, tudo bem? Saudações alviverdes nesta quinta-feira. Todas as donas de quadros dessa CBN são palmeirenses, né, Pedro Isso é Panoc? ótimo. Eu não sei o time da Adra, depois eu vou ver, mas boa. Carla palmeirense, Mari Bonjour palmeirense, Só gente Pedro boa. Panoc palmeirense, Camila Ribeiro palmeirense. Depois eu vou perguntar pra nossa convidada se ela tem um time de coração, mas seja bem-vinda, Carla. Obrigada Camila. Hoje aqui mais uma vez o nosso quadro, tão esperado pelos ouvintes, todo mundo já está com seus pets ouvindo também, acompanhando a gente. Nós vamos conversar com a doutora Andréia, a gente vai conversar sobre umas questões importantes. Eu acho que hoje em dia a gente tem muitas dúvidas, muitas questões sobre castração, que é algo muito importante pra gente aqui, uns cuidados essenciais, e a castração a gente enxerga que é um desses. Bom dia, doutora. Bom dia meninas, bom dia ouvintes, né? Com muito prazer que eu estou aqui hoje para tentar passar um pouquinho de conhecimento, né? E esclarecer alguns pontos aí, que é um tema bastante importante, e recentemente a gente teve uma novidade aí no mês de março com uma nova lei no nosso estado, que vai, né, gerou algumas polêmicas, mas que também vai auxiliar muito na saúde dos nossos pets. Acho que a gente pode até começar falando sobre isso, doutora. É a lei estadual agora, a lei 12.458, que é a lei anti-sil, que proibiu a venda dos medicamentos anticoncepcionais hormonais para cães e gatos. Acho que a gente precisa explicar como que funcionava isso antes, como que vai ser a partir de agora, e a importância dessa lei hoje para os cuidados com os animais. Isso mesmo. Essa lei, ela já existe em alguns estados do Brasil, né? E é uma preocupação e uma luta até constante dos médicos veterinários, porque a grande maioria dos médicos veterinários é contra a aplicação dessa injeção anticoncepcional nas cadelas e nas gatas, porque já é amplamente conhecido os efeitos colaterais que elas causam, né, nessas pacientes, e a gente tem que lidar diariamente com esses efeitos colaterais. Então, muitas vezes com graves sintomas, né, e perdas e óbitos por conta disso. Então, essa lei veio nos auxiliar nesse sentido, né, e eu acredito que vai gerar mais saúde para os pets. Mas a gente precisa orientar e esclarecer muito bem, porque gerou polêmicas, como eu disse, porque muitos tutores ou até pessoas que cuidam de animais que não têm condições de passar por um procedimento de castração, que seria a principal prevenção da gestação das cadelas e as gatas, e essa injeção ela vinha como uma opção bem mais barata, vamos dizer assim, para esse controle populacional. E aí, né, mesmo sabendo dos efeitos colaterais, ela era amplamente utilizada. Então, com essa proibição da comercialização, né, e da aplicação, as pessoas ficaram com muitas dúvidas, né? Como fazer agora? O que eu vou fazer para minha cadela, minha gata não ter uma gestação indesejada? E doutora, se me permite aqui interromper um pouquinho, Carla, é um universo que eu não domino, né? Pode ser que alguém que está ouvindo também, né, não tenha noção de valores, enfim, a senhora falou que causou dúvida justamente porque era um medicamento um pouco mais viável, né, e que a castração é um procedimento mais caro, né? Isso muda, tem como a gente citar valores aqui, só pra gente ter uma dimensão, muda muito de uma clínica para outra, do gato pro cachorro, como é que é esse universo, doutora, se a senhora puder trazer também esses esclarecimentos? Claro, então, o procedimento cirúrgico, que é o mais indicado para a gente evitar uma gestação, né, tanto na cadela quanto a gata, e também nos cães machos e gatos machos, né? Então, elas têm uma variação, sim, de valor, né? É muito maior do que a injeção anticoncepcional, né? A gente está falando de, né, preços, assim, em casas agropecuárias e pet shops, as injeções podem custar bem menos que R$100, por exemplo, né?
E uma castração, ela pode ter valores a partir, né? Me permito aqui, dependendo da clínica, é difícil, né? Colocar isso, mas a partir de R$250, por exemplo, tá? Mas a gente sempre fala, o procedimento cirúrgico, ele tem muita responsabilidade do médico veterinário e do tutor. Então, exige exames de sangue, exige, né, muitas vezes uma internação, é um procedimento com anestesia geral, tem que ter analgesia. Então, isso tudo tem custo, né? Obviamente, para o médico veterinário, para o estabelecimento, para a clínica ou hospital, e o tutor tem que ser responsável por isso, né? Exceto os programas, né, de castração aí que existem em algumas clínicas particulares, tem também alguns programas que as ONGs oferecem, né, que aí muitas vezes pode sair até gratuitamente, e, né, então, com exceção a isso, tem que ter um valor mesmo, tá? Mas, né, o que a gente costuma orientar, se o tutor, ele tá, né, sujeito ele quer um pet, né, ele quer ter o seu companheiro ali, ele tem que saber que ele vai ter esse custo, tá? E, bom, Perfeito. Perguntas, porque tem mais coisa para falar. Doutora. Em relação a essa lei, ela ficou proibida para a gente esclarecer. A gente fala, é a venda de balcão ou é a comercialização total? Ninguém mais pode aplicar? Ou o médico veterinário ainda pode, se ele achar necessário? E como que vai funcionar isso? Porque a gente sabe que antes a pessoa chegava ali, ela comprava, ela pegava aquela quantidade, ia lá sozinha, já aplicava direto no animal, sem pensar, né? Porque eu acho que o que gera talvez o problema, a doutora me corrija, assim, que eu estou ainda estudando a veterinária, ainda estou no caminho, estou aqui com a minha professora hoje. É a quantidade, a frequência dessa aplicação. Se eu aplicar uma vez, será que porque nesse mês eu não tenho como, mas no próximo cio eu vou castrar. Como que pode acontecer isso? Então, a lei, ela deixou, assim, dentro do estado de Mato Grosso, né? Ela proíbe a comercialização, porém, se houver a prescrição do médico veterinário, né? Então, tem que ter essa exigência de prescrição, que ele é uma injeção de hormônio, né? Então, assim, vamos dizer, por que não proíbe a indústria, então, de fabricar, né? Vai proibir já quando chega na ponta. Isso não aconteceu ainda porque a indústria tem a autorização do Ministério da Agricultura, né, do MAPA, para produzir. Então, essa injeção vai chegar ao comércio, né? Então, como vai ser comercializada? Se o médico veterinário se responsabilizar, obviamente, ele tem uma indicação para isso, porque esse hormônio, que é a base de progesterona, tem algumas indicações para tratamento clínico ou, né, até para essa prevenção do cio. Ele pode prescrever, o tutor compra, né, e o próprio médico veterinário deve aplicar, né? A injeção dentro do próprio estabelecimento comercial, pelo vendedor ou pelo balconista, ela também é proibida, né? Porque isso já tem uma lei do Conselho de Medicina Veterinária que não pode ser feitos, nem vacinas, nem injeções dentro do estabelecimento comercial. Deve ser feita pelo médico veterinário. Mas o tutor é proibido de fazer a injeção em casa? Não, porque a gente não consegue até, né, ter essa fiscalização e esse controle. Então, se ele for lá comprar com um receituário médico e ele próprio quiser aplicar, ok, ele está assumindo a responsabilidade e o risco disso, né? Então, ainda vai ter esse produto disponível e, né, tendo essa prescrição, ele vai poder ser comercializado, sim. Perfeito. 9h18. Pedro Panoc tem curiosidades para você que está chegando agora na CBN Cuiabá. A gente está conversando dentro do nosso quadro Defesa Animal desta manhã, cuidados essenciais com os pets, falando um pouquinho mais sobre essa lei que entrou em vigor recentemente aqui em Mato Grosso e que proíbe a venda e o uso não supervisionado de anticoncepcionais hormonais para evitar que cães e gatos entrem no cio. E para isso a gente está recebendo a doutora Andréia Straliotto, tá certo, né? Que é conselheira também efetiva do Conselho Regional de Medicina Veterinária, professora também da Carla, que é advogada, mas está estudando também Medicina Veterinária. Pedro Panoc, tem mais dúvidas aí? Também convidar, né, a nossa audiência. Algum questionamento, manda pra gente. 65 A professora está observando se Carla está aprendendo. Se Carla está aprendendo. 99803-5580. Fica à vontade, prática, Pedro. Né, da aula de farmaco, que é de medicamentos. Então, a gente está falando... Está alinhada. Doutora, a senhora falou ali da questão da castração, né?
E muitos têm dúvida o momento de fazer a castração. Eu tenho um pet, uma cachorrinha, e eu já ouvi de diversas situações de veterinários. Depois de um determinado ciclo, da segunda menstruação, da terceira menstruação, tem um período exato, tanto no caso de cachorras e de gatos. Como é que funciona essa questão, doutora? Sim, né, a gente tem que até pontuar aqui, porque a prevenção da gestação, ela não precisa ser necessariamente com a castração da fêmea, né? Mas se tem o casal em casa e o macho pode ser castrado, né? E até falando um pouquinho do procedimento, o procedimento da castração do macho é bem mais simples, rápido, né, do que o da fêmea. Então, né, só pontuando isso, que eu acho que é interessante, e ele é mais barato. Né? Voltando a falar aí do custo. No macho é mais barato. O macho é mais barato por ser, né, um procedimento mais rápido, menos invasivo também, né, menos riscos, enfim. Então tem aí as opções, né, para se prevenir. Em relação à melhor idade, né, Pedro, para se fazer o procedimento, a gente, né, preconiza ou recomenda que esse paciente, tanto macho quanto fêmea, seja castrado após o seu desenvolvimento, né, de filhote, vamos dizer, até ele chegar no início da fase adulta ou adulto já, tá? Por quê? Porque ele já vai ter desenvolvido os seus crescimento, né, e isso daí pode influenciar uma castração muito jovem, tá? Então, assim, a partir de 6 meses de idade, já se pode fazer o procedimento, né? No caso dos machos, né, ele não vai influenciar tanto a questão de cio, porque eles não têm o período de estro, né? Nem gato, nem cachorro. Mas a fêmea, ela vai apresentar o seu primeiro ciclo estral a partir de 8 meses de idade, né? No caso da cadela, e da gata ali, às vezes, até um pouco antes, né? 6, 7 meses, ela apresenta o primeiro ciclo. Então, assim, tem também um estudo relacionado à prevenção de câncer, né, que é o tumor de mama. Quando a gente castra ou faz o procedimento, né, de esterilização antes do primeiro cio, temos um ganho, né, uma vantagem até em relação a isso. Então, a gente pode reduzir aí até em 96% a chance dessa fêmea desenvolver o tumor de mama, tá? Então, entre o primeiro e o segundo cio, reduz um pouco, mas ainda assim tem essa prevenção. Então, o que a gente fala? Não tem interesse nenhum de colocar ela para reproduzir, não vai cruzar, não vai se arrepender depois, porque é um procedimento irreversível, né? Então, pode ser castrado ali próximo do primeiro cio, que seria, então, entre os 6 e 8 meses de idade, tá? Então, é a nossa recomendação. Depois disso, tem perigo? Pode ser castrada a qualquer momento. Né? Obviamente, a gente não pede para esperar chegar na fase idosa, né? Vai chegar com 10, 11 anos de idade, e agora eu decidi castrar. Então, às vezes, né, chegando até esse período, pode ser que ela já tenha desenvolvido algum problema, seja uterino, ovariano, ou até mesmo de rim, fígado, né? Que daí poderia aumentar os riscos do procedimento, tá? Então, assim, tentar fazer o quanto antes, né? E de preferência ali até os 5 anos de idade, vamos colocar assim, que seria um processo que a cadela ainda está relativamente jovem e saudável, né? Isso é natural, doutora? Todo animalzinho ele tem que passar por esse processo? Ou o tutor ali ele pode falar, não quero, acho que o meu animalzinho vai sofrer, não sei, que é tudo novo para mim, né? Eu já tive até cachorrinho, mas nem lembro de todos esses processos, né? Como é que funciona isso? Tem alguém que acha que está invadindo também ali o corpinho do animal? Como é que é isso, doutora, na prática? Com certeza. Então, assim, o cio, né, todo o processo reprodutivo da cadela, da gata, ele é fisiológico, né? Então, muita gente questiona isso. Mas por que eu vou castrar se isso é natural, faz parte, né? Eu concordo. Mas a gente fala especificamente na prevenção, né? Tanto das gestações indesejadas, mas também quando o animal tem contato com outros animais, pode ter períodos de briga,
né? Disputa de Ajuda. território, né? Então seria um preventivo disso também. Fugas, aí nessa fuga acontece atropelamento, né? Então, porque eles querem, né? Entram nesse processo, eles Sim, querem sim. cruzar. As É fêmeas, irracional, né? é A gente tem que entender irracional, que- né? Então seria relacionado a essa prevenção, além das doenças, né? Câncer de útero, de ovário, a própria piometra, que é o maior problema que eu a ia gente até tem perguntar sobre isso, que em acontece relação muito. A à gente, aplicação. as pessoas deixam de castrar, que é um procedimento que é muito caro. É um procedimento que tem um valor, dependendo do local, como a doutora falou, mas uma cirurgia de piometra, ela tem um valor bem maior. Muito maior. Então a gente fala assim, a castração às vezes é a necessidade, necessário para essa prevenção, para você não ter um gasto, assim, você gastar agora 500, 600 reais, até R$ 1.000 numa castração, mas quando você chegar ao ponto de precisar de uma cirurgia dessa, ela é bem mais invasiva e tem um custo bem maior. Sim, com certeza. O que Quando é isso, Carla? desenvolve- Desculpa a ignorância. Esse termo que você usou, cirurgia o quê? É da piometra, que é uma infecção Ah, tá. no útero da cadelinha ou da gatinha. Então, quando vai precisar Entendi. fazer sobre isso, é uma cirurgia bem maior. A castração, depende de muitas técnicas, né, que podem ser utilizadas, ela é bem mais, como a doutora falou, mais simples. Então, esse é um dos problemas que a injeção anticoncepcional causa, tá? E mesmo que ela não tenha usado anticoncepcional, quando ela fica velhinha, isso é cerca, assim, pela prática clínica mesmo, cerca de 80% das cadelas que não são castradas após os 10, 11 anos de idade, elas têm chance de desenvolver. Eu pego as minhas idosinhas, né, que não foram castradas. Então, é o preventivo. E essa piometra, né, que é um grande problema, é um complexo, né? O complexo de cistite, endometrite, que desenvolve-se dentro do útero, né? Então, é o aumento da parede uterina, tem a influência hormonal, né, da injeção anticoncepcional ou até mesmo do próprio ciclo natural da cadela, e aí ela vai precisar de uma cirurgia de emergência para te retirada desse útero. É a castração, mas aí a gente fala que é uma ovarioesterectomia terapêutica. Então ela já está idosa, aí ela já está com risco de ter outros problemas concomitantes e ela está com uma infecção alta e grave. Então ela vai ser submetida a um procedimento com um risco muito maior e, obviamente, vai ser mais caro. Ser mais caro a cirurgia, vai ser mais caro a internação, o período de pós-cirúrgico, né? E aí a gente, né, teria aí uma forma de prevenir isso. Mas voltando àquela pergunta de, preciso castrar ou não, então fica essa sugestão e essa conscientização. Né? Existem algumas linhas, né, de opiniões assim, médicas veterinárias que essa castração também, sendo jovem ou mais velha, poderia trazer outros problemas, desde de alterações de articulações, né, até se fizer a castração, né? Então tem uma linha meio contra, né, que daí encaixa aí com a sua dúvida. Mas é um consenso, né, da grande maioria dos médicos veterinários que ela ainda é mais benéfica do que maléfica. Né? Então, aquela cadelinha que de repente vive no apartamento, não tem contato nenhum com nenhum outro pet, se tiver, é só lá no banho e tal. Então, assim, não tem o controle, não teria como fazer a gestação. Mesmo assim, a gente pode recomendar por esses outros benefícios que a castração traz. Perfeito. Carla, fica à vontade. Daqui a pouquinho tá surgindo também algumas dúvidas de ouvintes, mas eu vou guardar. Aqui tem até um comentário do Júlio César a respeito desse assunto. Vou guardar para depois do repórter. Não sei se você tem mais alguma observação aí antes daquela nossa primeira pausa por aqui. Acho que a gente pode falar, voltando lá no começo, vamos ver se vai dar tempo de responder, senão a gente continua. Sobre essa questão das polêmicas que foram levantadas com essa lei. Porque foi muito comentado isso com as ONGs, com os protetores independentes. Mas agora, será que não vai aumentar essa questão dos animais abandonados? Porque a gente sabe que a gente prega muito isso nas ONGs, que castração é a solução para o controle de natalidade, controle desses animais em situação de rua aqui na nossa capital. A doutora acha que pode aumentar sobre isso, essa questão dos animais abandonados? Olha, na verdade a gente tem que pensar nisso mesmo, né? Porque muitas vezes, aconteceu, né? Cruzou e aí a minha cadela teve 5, 7 filhotes, eu não tenho como ficar e aí, né? É a maior situação aí que acontecem os abandonos. Então a gente tem que pensar assim, né?
Porém, eu acho que o papel de conscientização, né, eu volto a falar do tutor, se ele se dispôs, se ele tem uma cadela, né, ou uma gata em casa, quer ter esse contato, quer ter ele como animal de estimação, tem que pensar que vai ter esse custo. Né? E aí existem outras formas de prevenir. Não, então eu vou fechar no período de estro, né? No período do cio, que na cadela é em torno de 6 meses. Pensem, são 6 meses, né? Então vai prender ela por 30 dias. E ele vai estar prevenindo até de acontecer alguma coisa lá na rua. Então não vai. Mas eu tenho o cão e o gato em casa. Eu tenho o cão, a cadela e o cachorro macho na casa. Separa, fecha o cômodo, tem que ser muito bem fechado, né? Porque eles dão um jeitinho, não é só uma grade que separa, porque eles também podem dar um jeitinho, pulo a grade, pulo o portão, enfim. Mas tem uma forma de separar. Eu não tenho esse dinheiro agora. Prende na casa, leva para casa da mãe, do amigo, deixa num local seguro que eles não vão ter contato. Se eles não cruzarem, não vai ter a gestação. Perfeito. Agora 9h29. E leva a rede não durante a chama? semana. Não vai no plantão não, porque ó... é uma dica. A rede já não chama, Pedro Panoc? Tá na hora de precisa, fazer né, aquela pausa aqui pro repórter CBN. O que é que você nos orienta? Sim, podemos Vamos fazer uma pequena pausa e a gente já tá de volta também para atender aqui a nossa audiência. É bem rápido. Volta aqui na CBN Cuiabá amanhã de quinta-feira, 11 de abril de 2024. Toda quinta a gente tem esse encontro aqui com a advogada Carla Farrima e o nosso quadro Defesa Animal, Direitos e Bem-Estar. Hoje falando um pouquinho mais sobre cuidados essenciais com os pets, principalmente aí sobre a castração, que é ainda um tema que gera muitas dúvidas, né? E para isso a gente está recebendo aqui nessa manhã também a doutora Andréia Straliotto. Ó, quase um trava-língua aqui, doutora Andréia. Ela que é conselheira efetiva do Conselho Regional de Medicina Veterinária aqui de Mato Grosso. Eu sei que a Carla quer tratar ainda de alguns mitos, né, algumas situações polêmicas, mas tem um comentário aqui ainda, quando a gente fala daquela questão de valores, doutora Andréia. É um relato aqui do Júlio César. Ele disse que ano passado, o pessoal da associação, da qual ele faz parte, fez uma vaquinha para castrar uma cadelinha que fica lá com todo o pessoal da associação. E foi um gasto aproximado de R$1.000. Aí ele traz aqui, né, também esse tema que é bastante debatido. É um valor inviável para a população. Aqui em Cuiabá, até a veterinária ali da UFMT, que tinha um valor mais acessível, a gente já não consegue mais alcançar esses valores, já estão praticando valores comerciais, fica muito difícil, não tem mais a quem recorrer. Infelizmente, os hormônios eram a única solução. Um comentário que ele traz aqui também, não sei se a senhora queria comentar algum ponto, e também tem a Luciana que está falando aqui também que o valor é muito alto e às vezes as pessoas também ficam sem uma opção nesse momento. Certo, realmente é o X da questão, né? Eu gostaria de falar, realmente, o custo, né, para se colocar um animal no centro cirúrgico é maior. E daí, dentro da clínica, do hospital, né, a gente tem que considerar que esses animais têm que ter um cuidado e não vai se fazer com qualquer fármaco, né? Então, ele tem que ser anestesiado, a anestesia é geral, tem que ter analgesia e todo o cuidado para manter. Um centro cirúrgico é uma cirurgia. Mas eu falo assim, a questão de opções, né, e de redução de custo, existem muitas clínicas e hospitais que fazem programas de castração. Né? A gente não pode falar aqui em valores, mas quando eles fazem um programa, eles costumam oferecer um custo um pouco menor, né? Porque daí eles vão usar aquele programa, aquela semana ou aquele dia específico da semana para esse. E aí, justamente pensando nesses tutores que têm menos condições, em associação até com as ONGs, né? Então, existem também os valores especiais que são, né, em contrato ou, né, para ajudar justamente isso. Então, tem opção sim. E existe até programa social, né? Aqui no estado tem um programa que eu não sei como que está, assim, o andamento dele, mas em relação até à castração gratuita, né, que o estado, a prefeitura, né, se não me engano, vai estar oferecendo para esses pets. Então, né, eu não sei se todos vão ter acesso, mas eu acho que tentar buscar, né, essas clínicas, buscar, né, as organizações aí
que podem estar auxiliando nisso. E uma opção que eu vou falar, assim, como comentário, é se da fêmea, né, que é mais caro, um pouquinho mais caro, da fêmea cadela, né, que foi o caso aí desse valor. Mas das gatas é bem mais barato, tá? E falar dos machos, né? Porque então se você tem um problema que não tem o controle, tem cadelas e cachorros machos, a castração do macho ela é bem menor, né? Também. O custo é menor, até o procedimento ele é menos invasivo, ele tem menos risco, é mais rápido, a recuperação do macho é mais rápida. Então eu acho que fica essa opção aí, né? Talvez uma alternativa. Uma alternativa, né? Com certeza. Perfeito. Carla, fica à vontade. Pedro. Nesse caso, desculpa, Carla. Pode falar. Nesse caso, em relação à castração do macho, eu acho que se aplicaria melhor nessa questão quando a gente fala dos animais em condição de rua, né, doutora? Porque acho que, de certa forma, você controlaria isso melhor. Porque se você tem em casa, é uma coisa muito ali mais pessoal, né? Você tem também essa opção, mas aí eu acho que, do ponto de vista do que a gente tem de problemas, especialmente em relação... A gente vê a atuação das ONGs e as dificuldades que as ONGs têm para manter, né, ali essa questão de proliferação de gatos, especialmente gatos também. Acho que essa é uma opção também interessante, especialmente em relação a esses animais em condição de rua, né? Sim, com certeza. O macho ele também tem benefício, né? A gente falou do benefício da cadela pela prevenção dos tumores e câncer de mama e piometra, mas o macho castrado, ele também tem prevenção de desenvolver no futuro, quando eles são idosos, principalmente idosos, eles podem desenvolver a hiperplasia prostática e câncer de próstata, né? Câncer de testículo. Né? Tem uma situação até especial, um problema comum, que é o testículo ectópico, que é aquele que está fora do lugar. Então, para esse cachorro ou gato macho, a castração é super indicada, né? Então, além do controle populacional, temos a vantagem e o preventivo dessas patologias também. Até falando um pouco sobre os animais em situação de rua, que o Pedro comentou, a gente tem a situação dos animais comunitários, que a gente sabe que tem diversos protetores e ONGs que cuidam cuidam e castram esses animais. E a gente tem um procedimento que é conhecido, que eu acho que até agora teve uma resolução, acho que foi do Conselho Federal, talvez, que é o SED, que é aquela captura, esterilização e devolve, e autorizou a fazer aquela marcação nos felinos, né? Que a gente vê as pessoas, às vezes, quando a gente está conversando, não tem conhecimento sobre isso. Vê um gatinho na rua com uma orelha cortada, fala, meu Deus, alguém cortou, machucou esse felino. Acho que a gente pode falar sobre isso para as pessoas tomarem conhecimento sobre isso também. Isso, recentemente, né, já foi aprovada essa resolução, e essa marcação eu acho extremamente importante. No início, até nós, médicos veterinários, né, questionávamos por que o corte e a marcação da pontinha da orelha, né, desses gatos, e, né, se isso aí poderia ser considerado até um maus tratos, mas não, agora já é reconhecido como uma forma de marcação, e importante, porque se esses animais estão na rua e estão lá com a marquinha, a gente já sabe, ó, pelo menos a população vai ser controlada desse ambiente. E por outro lado, se tem o resgate, né, vamos lá, vamos continuar com o programa de castração, você evita o estresse de captura desse pet, né, desse gato, essa gata, sabendo que ele já está. E já aconteceu várias vezes, né? De a gente conseguir, alguém resolveu, né, ajudar ou castrar, ou a ONG, captura, a hora que chega até tá pronto para fazer o procedimento, e você vê que ele já foi castrado em algum outro momento. Então você já sujeitou ele a todo o estresse e às vezes até uma anestesia desnecessária, né? Então a marcação eu acho que vem aí para ajudar a gente também, né, Carla? E aí, Carla, eu sei que você estava já adiantando aqui nos bastidores que tem alguns mitos, né? Vai engordar o cachorro, vai ficar preguiçoso, não vai fazer xixi. Como é que é? Você tem mais propriedade para falar desse assunto, a fica à gente vontade. ouve muito isso, porque eu atuo numa ONG, a gente faz as entrevistas de adoção, e aí conversando com as pessoas, mas é uma das condições, né? Vai ter condições de castrar, vai conseguir castrar? Mas eu não quero castrar o meu macho porque ele vai ficar preguiçoso. Eu não vou castrar porque ele vai engordar. A gente podia falar um pouco sobre esses mitos, essas situações, e a ajuda que tem, os benefícios da castração, principalmente para os felinos machos, que tem essa questão de marcação de território, com a urina no local errado. O machinho, que às vezes as pessoas falam, eu não quero adotar o macho porque ele levanta a perna e mija em tudo que é lugar. Então a castração, ela pode ajudar nisso também.
Com certeza, né? É que toda ação, né, a gente tem que colocar aí, tem os pós e os contra, né? Mas vamos lá. É verdade que eles engordam depois da castração, tanto o gato quanto o cachorro, né, as espécies? Sim, é verdade. Eles têm uma tendência de, né, além da alteração hormonal, mas eles têm uma tendência de ficar um pouco mais calmos, né? Eles gastam menos energia e eles vão acumulando, né? O gato, principalmente, ele já tem o hábito de dormir a maior parte do dia, então depois de castrado, ele não vai ter, né, o estímulo de caça, enfim, e ele vai sim poder ganhar peso, né? É uma das considerações que a gente coloca. Porém, ele não ganha peso só porque castrou, né? Ele ganha peso porque ele come mais, né? Ele gasta menos energia. Eu queria dizer que os meus não engordaram. Aí, Tenho 4 né? lá. Eu queria que eles fossem gordinhos, eles não engordam. Eu falo, olha só. Não engorda. Por quê? Você controla, e isso também é uma responsabilidade do tutor. Você controla a quantidade de alimentação. Hoje tem rações específicas para animais castrados, então já tem uma redução da quantidade energética ali. E claro que você tem que tentar manter os estímulos de exercício físico, caminhada, ou se for gatos, colocar enriquecimento ambiental para ele, né, pular, para ele se movimentar, né? E aí sim, né, vai gastar energia e não vai ter esse problema aí do ganho do peso, né? Mas em relação às vantagens, aí a gente coloca ainda outras, né, com relação a essa demarcação de território, isso é nítido. Nós não podemos garantir isso, né? Porque às vezes o tutor vai lá, eu quero castrar porque ele está fazendo xixi em tudo. Aí você garante que depois da castração? Não, gente, nós não podemos garantir, porque isso é um problema comportamental. Mas se é, né, relacionado à demarcação, principalmente pela questão hormonal, isso sim vai ser reduzido. E é uma super vantagem também, eu falo, em relação aos machos. Tem aqui um comentário do Breno Pereira, tá sempre nos acompanhando, Carla, lá de Petrolina, tá compartilhando uma situação, né, realidade deles lá. A castração aqui sempre aconteceu todos os dias. O Centro de Zoonoses faz esse trabalho aqui também em relação aos animais. E aqui também no nosso WhatsApp a Silvana tá falando, até acho que a doutora citou um pouquinho sobre esse ponto, mas sobre a prevenção de doença, de fato, então não é um mito, né, doutora? A castração ajuda a prevenir, principalmente quando a gente fala das fêmeas, então, ou de forma generalizada? De fêmeas e machos, né? Então, com a sua fisiologia aí específica, mas a fêmea, principalmente, né? Voltando, é a infecção uterina, tumores ovarianos, né? Tumores de útero e tumor de mama, né? Então, isso já é uma grande vantagem. E os machos, com o câncer de próstata e de testículo, principalmente. Tem aqui também, Carla, se me permite, a Flávia falando sobre gravidez psicológica, se também tem alguma relação com castração ou não. Obrigada, Flávia. Sim, então, a gravidez psicológica, que a gente fala psicológico, né? Mas é um problema realmente hormonal. E quando isso acontece na fêmea, na cadela ou na gata, já é um indício de que ela tem problema no ovário, né? Porque se ela teve o aparecimento das glândulas, o desenvolvimento das glândulas mamárias e a produção de leite, isso acontece. Elas pegam até um objeto, um bichinho, acham que é filhote delas, então elas desenvolvem toda uma sintomatologia de gestação. Só que ela não está gestante, ela não entrou em trabalho, ela não entrou em contato com o macho, ela não cruzou e ela tem todos os sintomas, né? Então já é um indício de que tem alteração hormonal, então é uma indicação para a castração, sim, tá? Se não, no futuro, essa mama que desenvolveu e produziu leite, ela também tem grandes chances de ter tumor, de desenvolver o câncer. E tem alguma explicação, doutora, para isso? Assim, necessariamente quando ela desenvolve esse quadro, né, de gravidez psicológica, é porque ela tem alguma situação ali no organismo? Ou isso pode acontecer independente de um animal ter ou não alguma coisa errada, vamos dizer assim? Tem essa relação direta, que acontece? Né? Vamos falar assim, né, bem claro. Tô até fugindo assim. Da tua pauta aqui, cara, mas fiquei curiosa aqui com o assunto e também aproveitando o comentário da Flávia. É uma patologia comum. Às vezes com cadelas que receberam anticoncepcional ou não necessariamente, tá? E muitas vezes no primeiro cio. Ela tem um ciclo estral, que a gente divide em quatro etapas, né? Mas ela se prepara. Teoricamente, quando ela entra no cio, ela sangra, a cadela, né? A gata não sangra, mas a cadela sangra. Ela prepara o útero para receber
o espermatozoide para fazer a fecundação e depois desenvolver a gestação. Então, o útero dela, ele está todo preparado, é fisiológico. E depois ela ovula, né? Ela entra no cio, ela ovula e depois, se ocorreu a gestação, os hormônios eles vão ficar estáveis para manter essa gestação. Se ela não cruzou, a tendência é esse hormônio baixar e ela entrar de novo no ciclo e depois entrar no cio de novo. Essa cadela que teve a gestação psicológica, né, que a gente coloca aí entre aspas, ela não entendeu algum bug, né, ali no ciclo estral dela, ela não entendeu que não teve a fecundação. Então, ela gera todo o tempo, que é em torno de 60 dias, como se ela estivesse gestando, né? Mas não tem feto lá dentro. Então, quando chega ali a torno de 58, 60 dias, ela desenvolve as mamas e tem o leite, como se ela estivesse preparada para parir e amamentar. Né? Então, vai acontecer todo o ciclo. E não tem. Então, aí vai ter mastite, porque não vai ter feto para mamar, ou não vai ter o bebê, né? Ali, o filhote para mamar. Então, essa mama vai ficar gigante, vai inflamar, vai ter a mastite, né? Que a gente chama. E aí também vai exigir o tratamento médico veterinário, porque ela precisa desse cuidado, né? Então, quando castra, não vai acontecer mais isso. E se aconteceu a gestação psicológica, a gente fala, olha, precisa castrar. Porque o próximo ciclo estral dela, provavelmente ela vai desenvolver isso de novo. Né? Ou ela vai ter até a piometra, né? Porque o útero dela estava com as secreções e todo o espessamento de parede, produção de secreção, que pode desenvolver a piometra. Perfeito, Carla. Quase caminhando aqui para a nossa reta final, PANOC também, não sei se tem mais dúvidas, a doutora Andréia Stralioto está conversando conosco aqui sobre os cuidados. Aproveitar que a doutora está aqui e já vou perguntar uma situação, que é uma coisa que eu acabo fazendo, né? Eu tenho... É consulta, Pedro PANOC. Tô brincando. Vamos aproveitar, né, Carla? Que é de grátis. Então, a gente sempre tem uma discussão em relação aos check-ups, né? Do ponto de vista periódico, e a gente sabe da importância disso, né? Para a prevenção. Com que frequência, doutora, é indicado fazer check-up nos nossos pets, enfim? Olha, isso é, né, muito legal da gente falar, porque, né, como a gente fala com tutores, e até você estava falando, né, Camila, de ser leigo, né, de gerar tantas dúvidas. Assim, você, a partir do momento que tem um pet em casa, né, tem que saber que é uma vida, né, e é sua responsabilidade. Ai, mas eu dou alimentação, eu dou a ração, a água, limpo o ambiente dele, né? Tá tudo certo. Ele tem que cuidar da casa ainda para me, né? ressarcir aí desses custos. Mas, né? É uma vida que tá convivendo com você. Hoje os pets estão vivendo bastante tempo, né? Mais tempo do que antigamente. Então aí adotou, né? Você tem no mínimo 10 anos, né, de convivência e cuidados. E o check-up, ele é tão importante quanto para a nossa saúde, né, do ser humano. Então, levar ao médico veterinário, né, a gente tem o básico, que é a vacinação, né, vacinação antirrábica ainda obrigatória, né, nos pets, a vacinação contra os vírus, a vermifugação, né? E, obviamente, né, a orientação ali em relação à alimentação. Mas o check-up, o que inclui, né? Quando ele vai fazer a vacina, né? Se ele nunca ficou doente, tá tudo ok, o médico veterinário já vai te orientar algumas coisas. Mas, além disso, fazer exames de sangue periódicos, né? E hoje em dia também, até a gente tem muito mais acesso do que antes, que são os exames de imagem. Então, fazer ultrassonografia, fazer radiografia de tórax, ou até mesmo exames cardiológicos, né? Isso é um processo necessário para você ter um cuidado e até identificar um problema precocemente e dar tempo de tratar. Né? Às vezes a gente tem uma patologia no fígado que o animal não tem nenhuma manifestação clínica, então você não percebe. Mas ele está se alimentando bem, ele está felizinho, ele está pulando, mas tem um nódulo, ele tem uma inflamação, ele tem às vezes até um problema congênito, nasceu com alguma coisa, né, errada, e você nunca vai descobrir, ou só vai descobrir quando tiver o problema, e às vezes pode já ser tarde demais.
Então, o período, Pedro, que assim que a gente recomenda é pelo menos a cada 6 meses fazer a visita ao médico veterinário, que vai identificar o melhor momento. Olha, agora a gente vai fazer os exames tais, aqui, cá, né? E aí, daqui a 6 meses a gente vai repetir ou não, tá tudo bem, só vamos repetir se ele tiver alguma manifestação clínica ou daqui um ano, né? Pra gente acompanhar a saúde dele. Tem fãs aqui da doutora Andréia, Carla. olha. Sou muito grata. Doutora Andréia foi veterinária por mais de 14 anos da nossa Dara, que era a nossa labradora. Saudades, um abraço, Sazi. Tá passando por aqui, deixando esse Nossa, comentário. Que gracinha. E tem mais uma dúvida também do Adriano. Uma cadelinha de 8 anos pode ser castrada? Sim, sim. Primeiro, obrigada, Sazi. Nossa, muito querida, já fazia Ele tá aqui muitos direto, tá anos. passando por aqui, sempre que conversando graça. conosco. Fico até emocionada. A Sazi já faz bastante tempo que a Dara se foi, né? Mas ela até hoje deixa saudades, né? E Adriano. em relação ao Adriano, né? Como que foi a pergunta mesmo? Se uma cadelinha de 8 anos pode sim. ser castrada. Sim, sim, sim. A gente falou agora há pouco, né, que a qualquer momento, né, pode ser decidido, né, esse procedimento, mas com 8 anos, apesar de já estar entrando aí na fase idosa, né, mas com certeza, né, recomenda-se fazer, e aí ele já vai ter alguns cuidados prévios em relação a observação e o exame clínico do veterinário. Pode ser feito sim, né, porque vamos considerar, na pior das hipóteses, eles não respondam a 100% à produção de anticorpos para aquela vacina, mas parcialmente, né? E principalmente a vacina contra a raiva, eu acho que pode ser feito, sim, é válido fazer. Tá? 9h59, Carla, tem mais alguma dúvida? Não sei se dá tempo da gente se despedir. Tem uma outra pergunta também do Carlos aqui. Eu vou deixar para fazer para a doutora nos bastidores, que ele traz aqui alguns detalhes, alguns termos mais técnicos. O Adriano disse que a internet caiu bem na hora da resposta, mas a doutora falou que pode sim castrar a canelinha que já está com 8 anos. Mas fica à vontade, Carla. A gente está aí caminhando para a nossa reta final, para deixar algum recado. Doutora Andréia também fica à vontade aí para se despedir da nossa audiência. E já agradecendo, né, pelos esclarecimentos e pelas consultas aqui, Pedro Panoc. Dúvidas, nós tiramos dúvidas. Tiramos né, dúvidas. Pontuais, bem pontuais. Eu vou só agradecer a doutora Andréia por ter topado vir aqui com a gente conversar um pouco, trazer um pouco mais sobre essa conscientização das pessoas. E a gente sempre fala muito sobre isso nos programas. Os cuidados com animais, os cuidados básicos com os pets, é a conscientização dos tutores sobre tudo isso. Então, fica aqui o nosso agradecimento ao conselho também, que está sempre aqui com a gente presente, trazendo essas pautas importantes para a sociedade. Muito obrigada. Obrigada, doutora Andréia. Foi um eu prazer conhecê-la. E obrigada pelos esclarecimentos também. Imagina, eu que agradeço, né? Agradeço o espaço, porque o conselho, né, tem estado presente aqui também, as outros médicos veterinários, porque cada um tem um pouquinho a contribuir, né? E a intenção, acho que é essa, sempre está trazendo, esclarecendo mesmo todo mundo. E quero parabenizar, então, pelo quadro. Parabenizar a Carla, porque é uma guerreira corajosa, porque tem multifunções, né? Agora aí nessa empreitada de aluna de medicina veterinária, que vai ser uma ótima médica, a gente sabe disso, agregando aí com os conhecimentos que ela tem da advocacia, né? Do direito. Então, isso é uma bandeira que está sendo levantada e, com certeza, né, você está de parabéns. E comunicadora. Comunicadora, além de tudo, né? Como é que consegue, né? E a vocês também, né? Agradecer novamente pelo espaço. Estarei sempre, né, disposta para conversar, e quem tiver mais dúvidas, né, e colocarem aí, como o Adriano, né, que ficou, depois, se precisar, a gente manda uma mensagem para ele também e ajuda, né? Sempre para o bem-estar dos nossos pets, né, Carla? Obrigada, doutora Andréia. Obrigada, Carla, mais uma vez. Quinta-feira a gente tem mais um encontro. Agora o repórter CBN nos chama. Vamos fazer uma pausa e já voltamos.